Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Pedrógão Grande. Deixe-me dar uma nota breve para lhe dizer que tenho muito respeito pelos autarcas, não fosse eu autarca também, e, portanto, nós conhecemos, estou à vontade para lhe dizer isto desta forma, e dizer que o PSD recolhe esta comissão de inquérito por respeito às vítimas, mas muito também com o intuito de apurar a verdade. Porque nunca teve em causa, aliás, sou de Leiria, do Distrito de Leiria, nunca teve em causa aquilo que são todas aquelas gentes que vivem no Distrito de Leiria. Mas o Tribunal de Contas, naquilo que é bem claro naquilo que diz e, portanto, por isso nós requeremos esta comissão de inquérito. E é importante lembrar o objetivo da comissão, que é bem claro, apurar a responsabilidade e evitar situações idênticas no futuro. E bem, eu ouvi a sua narrativa há pouco e deixe-me dizer-lhe que lembrámos aquilo que foi a noite em que tudo falhou. E eu penso que é a expressão que posso utilizar depois daquilo que tive a oportunidade de ouvir. Deixe-me ser concreto. O ex-vereador Bruno Gomes, que foi ontem aqui ouvir na Comissão, disse que não tinha pelouros atribuídos na delegação de competências, embora numa carta de despedida aos pedrogueses tivesse dito uma série de pelouros que tinha. Não consigo entender, então, a Câmara ou o Sr. Presidente delegou ou não competências no vereador Bruno Gomes, no mandato anterior? Se sim, que competências é que foram essas? Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Valdemar Alves. Sr. Presidente, faz favor. Sr. Deputado, efetivamente não lhe tinha delegação de competências. Portanto, é aquelas competências, normalmente, de distribuição de pelouros. Mas, efetivamente, a delegação de competências naquele mandato não foram atribuídas. Muito obrigado, Sr. Deputado. Ok, então presumo que, embora fosse vereador daquelas áreas que ele indicou, não tinha nenhuma delegação de competências, porque ele deu aqui a entender, a da altura, que nunca exerceu essas competências e que eram avocadas por si. E, portanto, fiquei aqui um pouco confuso. Era uma pergunta. Para responder? Sr. Deputado, eu quero lhe dizer o seguinte, eu fui em 2013 para a Câmara de Pedrógão Grande e eu não tinha nenhuma experiência autárquica. E as ordens, não foi ordens, que eu não tinha que receber ordens, mas pronto, me aconselharam, que já vinha atrás do anterior Presidente, é que eu não deveria delegar competências aos vereadores. E foi assim que eu percebi, e digo honestamente, erradamente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Ok, o mesmo depoente ontem, o Sr. vereador Bruno Gomes, embora não afundasse muito o tema, ele, quando foi questionado sobre a auditoria do Tribunal de Contas ao Fundo Revita, elogiou o trabalho. Concorda factualmente com esta apreciação geral do seu ex-vereador, a auditoria feita pelo Tribunal de Contas? Muito obrigado. Para responder? Concordo, sim, Sr. Deputado. A palavra. Sr. Presidente, quando entender que estou a entrar numa área das que há pouco falava, tenha a bondade de me o dizer, porque corro sempre o risco, como compreende, de poder entrar. Qual foi a sua percepção em relação às construções que teriam direito à recuperação, segundo o regulamento do Revita? Sr. Presidente, para responder, tem a palavra. Pois, Sr. Deputado, eu fui claro, não é? Quanto a habitações, temos mesmo que esquecer que não vale a pena insistir, porque não posso responder. Mas penso que isto... Deu só um segundo. Terminou? Faz favor, tem a palavra. Mas pode-me responder, julgo eu, que, a dada altura, o Governo permitiu que os municípios criassem regulamentos e o município de Pedrógão Grande criou um regulamento para as segundas habitações. Certo? Sr. Presidente, para responder. Os regulamentos foram criados e estão efetivamente, e publicados. Muito obrigado, Sr. Deputado. Isso significa que haviam segundas habitações, muitas segundas habitações, que precisavam de ser recuperadas e por isso é que foi criado o regulamento, certo? Sr. Presidente. Sr. Deputado, isso é uma coisa com certeza que vão efetivamente falar no Tribunal, não é? Isso em instrução preparatória e em instrução mais tarde, não respondi ao Tribunal, eu também, enfim, agora já estou para julgamento e não vou responder. Não vou responder, não devo responder. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para prosseguir. No âmbito do regulamento, e portanto o regulamento não no Revita, e portanto
no âmbito do regulamento, quantas candidaturas é que foram aprovadas em Petrógão Grande? Sr. Presidente, para responder. Eu, sinceramente, o número de candidaturas não lhe posso dizer quantas efetivamente foram, porque eu não vi preparado para isso. A minha intenção era não falar absolutamente nada das habitações e não tirei apontamentos das habitações. Senhor Deputado, faz favor. Permita-me que lhe pergunte uma coisa. Sem querer entrar nessa matéria concreta que há pouco me dizia, o facto é que havia pessoas que tinham as suas habitações que arderam e houve uma opção de recuperação de um tipo de habitações. Considera que, sem entrar na questão, considera que houve ou não pessoas prejudicadas por não terem tido a oportunidade de reconstruírem as suas casas? Sr. Presidente, para responder. O Sr. Doutor, essa continua, portanto, em defesa daquilo que efetivamente disse ao Sr. Deputado inicialmente. Não, de habitações, não quero criar problemas a mim próprio. Sr. Presidente, compreendendo completamente a não resposta, espero que também compreenda completamente o direito à pergunta. O direito à pergunta. Sr. Deputado, tem a palavra para prosseguir, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Fundo de Revita, fugindo da questão que não quero que me interprete mal, mas o Fundo de Revita previa que os municípios entregassem aquilo que eram as verbas que recebiam dos doadores ao Fundo de Revita. Eu tenho noção que o município de Petrógão Grande entregou, mas entregou só depois, muito depois de 22 de março de 2019, certo? Sr. Presidente. Sim, senhor, entreguei muito depois, efetivamente, porque o Revita ainda tinha dinheiro, com certeza, e não era a altura de eu entregar os fundos. Foram entregues depois ao Revita. Que eu não era obrigatório por lei, nem por ordem do Tribunal era obrigatório, eu podia ter utilizado em Petrógão Grande, mas não o fiz, nem gastei, como alguns outros fizeram, mas está na mão do Revita, está agora depositado junto ao restante 1 milhão e tal de euros que o Revita tem. Para prosseguir, Sr. Deputado. Sabe-me dizer que entidades é que doaram e para que fins? Sr. Presidente. Não sei, não trouxe lista dessa, mas posso depois mandar para... Foi mais individual. Houve uma... eu depois posso mandar para a Comissão. Existe uma listagem, é isso? Existe uma listagem mesmo por banco. As pessoas iam depositar ao banco e vêm com o nome dos depositantes. Pois, o Sr. Deputado, se entender, depois oficia a mesa e pede. Faz favor, tem a palavra para prosseguir. Queria que, de facto, fosse solicitada essa listagem. E já agora com o montante que for doado também. O resultado é à volta de 300, pouco mais insignificante, 350 mil euros. Para prosseguir. E relativamente aos bens que foram entregues aos vários municípios, até porque o relatório do Tribunal de Contas é muito claro sobre essa matéria, que diz que na visita aos armazéns de Petrógão Grande substituíam muitos bens e que estavam em vários estados de conservação. Por que é que a autarquia não entregou estes bens no Revita? Sr. Presidente, para responder. Sim, senhor. Senhor Deputado, os bens estão lá. Se esta Comissão quiser visitar, eu tenho muita honra de recebê-los em Petrógão e podem visitar os armazéns. Infelizmente, não quero ofender aqueles que deram bens em condições, mas 80% dos bens que a Câmara tem são roupas. São roupas e roupas hoje estão inúteis, não servem para nada. Estamos a tratar, enfim, o pouco bom que lá há, está aí para a nossa loja social. Tínhamos preparado um contentor para ir para uma missão para a Guiné, e só que, entretanto, naquela onda, quando lá andou,
a TVI assaltaram-nos os armazéns e depois foram para lá uns jovens das escolas e acabaram por abrir as caixas que nós já tínhamos com as roupas e espalharam-nos tudo lá para o chão. Estão lá se quiserem visitar. As roupas, vinham roupas por lavar. Eu penso que as pessoas a maioria delas chegavam aos guarda-vestidos e às roupas, os sacos, tudo para sacos plásticos, e até virmos lá, por exemplo, um vestido de noiva e outras coisas assim, para não estar a falar noutras peças de roupa que realmente não deveriam ir para ali nem para lado nenhum. Camas desmontadas traziam as barras de lado, não traziam as travessas do meio. Está lá tudo para que, se quiserem visitar. Entretanto, os outros bens eu tenho aqui, posso ler, iam para... nós só recebíamos roupas. As comidas iam para a Santa Casa Misericórdia, os produtos farmacêuticos iam para o nosso centro de saúde e também de medicina veterinária iam para o nosso veterinário e depois acabaram por ir para estes medicamentos, para os incêndios de outubro. E algumas roupas boas também foram. E para os concelhos vizinhos ainda foram para lá algumas roupas. Cá em baixo os bombeiros é onde normalmente quase as pessoas se dirigiam, eram os bombeiros, e aí que eles começavam a fazer a triagem e era mais para onde, se não se importa, eu devo ter aqui donativos. Estes são donativos em espécie. A Câmara Municipal, eu por acaso tinha apontado aqui, a Câmara Municipal de Torrão recebeu toneladas de donativos num curto espaço de tempo e sem capacidade de os conseguir receber. Pedimos tendas a concelhos vizinhos, o Regimento de Emergência de Abrantes, centenas de escoteiros, voluntários e funcionários da Câmara passaram dias sem fim a tentar acondicionar as doações em espécie. A Cruz Vermelha usou Pedrógão Grande apenas como espaço logístico. Foi lá que eles era a entidade que apetrechava as casas construídas e como tinham aqueles concelhos todos ali, inclusive também já os de outubro, fizeram de Pedrógão Grande o centro logístico. Após a intervenção realmente da TVI, eu telefonei para o Presidente da Cruz Vermelha para retirar de lá os eletrodomésticos, não é? Porque eles foram a afirmar como os eletrodomésticos fossem da Câmara de Pedrógão e que não davam às pessoas os eletrodomésticos, mas não eram nossos, ninguém nos deu eletrodomésticos. E foram retirados, foram para uns anos armazéns, creio que deles de Coimbra. E pronto, houve uma doação de árvores que com a Associação Apflor lá dos proprietários se fizeram plantações dessas árvores. Muito obrigado, Sr. Deputado, novamente. Mas porquê que a autarquia não integrou estes bens em espécie no Revita? E já agora, estava a falar de uma listagem, solicitava que depois pudesse ser pedida uma listagem daquilo que foi a atribuição dos bens que tinham em espécie, se há uma listagem ou não por parte do município. Sr. Presidente, para esclarecer. Sim, senhor. Posso depois mandar com a listagem dos donativos em dinheiro. Sr. Deputado. Deixe-me perguntar-lhe se entende que este processo todo foi transparente e justo. Se as pessoas foram apoiadas, se aquelas que precisavam foram efetivamente apoiadas. E pergunto-lhe isto porque isto não é uma expressão que eu utilizo. A comunicação social até o fez e, portanto, eu sei que já tive a oportunidade de ver várias entrevistas suas e, portanto, por isso é que lhe pergunto desta forma. Acha que foi justo o processo? Foi transparente? Sr. Presidente, para responder. Sr. Deputado, diga-me, por favor, se foi justo a... Sr. Deputado, para esclarecer. A forma como foram apoiadas as pessoas em Pedrógão, que mais necessitavam, foi justo e transparente esse processo ou não?
Sr. Presidente. Justo foi, transparente, penso também que foi, e numa situação daquelas de apocalipse, nem a tragédia foi da apocalipse, é muito difícil, Sr. Deputado. Como sabe, havia lá gente de todo lado, apareciam voluntários de todo lado, pessoas a pedir bens que, enfim, a gente nem sabia de onde é que vinham, mas nunca deixaram de ser servidos. Muito obrigado. Para prosseguir, Sr. Deputado. O Sr. Presidente disse numa entrevista recente que tudo o prometeram está na palma da mão. Prometeram mundos e fundos neste salão e isso acabou. Aparecem outras coisas. O vírus que deram mais antena e o interior que deu um esquecimento. O que é que não está feito? Sr. Presidente, faz favor. O desenvolvimento económico do Conselho, foram permitidos que, efetivamente, iriam desafiar os grandes empresários para investirem lá, fundos poderiam ser internacionais para investirem lá e enfim. Sr. Deputado, faz favor. Sr. Presidente, quem é que prometeu e quem é que falhou? Por conseguinte. Sr. Presidente, quem é que prometeu e quem é que falhou? É muito difícil eu dizer quem é que falhou, mas na altura, pois não tenho dúvidas nenhuma que foi uns dos membros do Governo, não posso dizer foi o Ministro A ou B ou C, porque foram lá todos. Muito obrigado. Sr. Deputado, faz favor. Induzo eu que o que queria dizer é que o Governo falhou nessa matéria, certo? Sr. Presidente. Se um ministro faz parte de um governo, aí sim, pois é a promessa do interior que está por cumprir. Para prosseguir. Sr. Presidente, foi criada, da altura, aquilo que é o Gabinete Operacional de Recuperação e Reconstrução. O que é e quem é que o criou? Sr. Presidente. Foi efetivamente os serviços que a Câmara, aliás, quem o criou foi a Marinha Portuguesa, sucedeu ao trabalho que a Marinha Portuguesa estava a fazer. E só, efetivamente, alguém que dirigiu, efetivamente, não o GOR, mas a Marinha, é a entidade competente para dizer o que é realmente o GOR, o CIMIC, completamente da Marinha. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para continuar. Se eu não estou errado, a Marinha que fez um grande levantamento, até com muita informação sobre cada uma das pessoas que tinham sido, infelizmente, atingidas por este incêndio e que depois entregou à autarquia esse grande levantamento, julgo eu. Mas quem é que era responsável pelo GOR, o tal gabinete, por parte da autarquia? Sr. Presidente, para responder. Portanto, quem é responsável é sempre o Presidente. Era o que estava devidamente montado para receber as pessoas e as encaminhar. Perdão, Sr. Deputado. E que competências tinha este gabinete? Sr. Presidente. Apenas era uma recepção de encaminhamento das vítimas que apareciam na Casa da Cultura a pedir auxílio, que aparecia de tudo. Apareciam pessoas que vinham para as casas, iam para o primeiro andar, para o setor das casas, e quem vinha para a pedir o auxílio com comida para animais, comida para eles, roupas e etc. E dali eram apenas encaminhadas. Tínhamos lá um telefone de linha verde, tínhamos lá 2 pessoas que tivemos que recrutar porque a Câmara não tinha, mas aqui era uma recepção. Muito obrigado. Sr. Deputado, faz favor. Este gabinete tinha assento na Comissão Técnica do Revita? Para responder. Se este gabinete tinha Assento na Comissão Técnica do Revita. Não, Sr. Deputado. Era um gabinete de recepção. Tinha lá 2 senhoras e um jovem a fazer a triagem. Funcionário da Câmara. Muito obrigado. Sr. Deputado. Confesso que tenho aqui algumas dúvidas, porque a investigação foi pública da divisão, a da altura diz que há 2 despachos contraditórios sobre esta matéria. Numa em que a criação deste gabinete é feita pelo Sr. Presidente e noutra que teria havido uma reunião secreta com mais 3 vereadores e, portanto, isto é público. O que é que me tem a dizer sobre isto? Para eu tentar perceber exatamente a criação deste gabinete. Sr. Presidente, faz favor, para responder. Não, Sr. Deputado, não há despachos nenhuns contraditórios nem coisas secretas. Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, não é correto dizer que quem estava à frente desse gabinete que era o seu adjunto.
Sr. Presidente. E funcionava na estrutura da monocultura do gabinete, era o Telmo Alves, sim senhor. Mas não estava lá. Para prosseguir. E era composto também pelo ex-vereador que há pouco falei, que esteve aqui ontem como depoente. Sr. Presidente. Não, Sr. Deputado, havia um que já funcionou após aquele gabinete onde estava o ex-vereador, o Dr. Bruno Gomes. Ele começou logo a funcionar. Se alguém chegou ao terreno, primeiro foi ele e a equipa da Câmara Municipal. Chegou primeiro com o IRU, chegou primeiro com a CCDR. Foram eles e foi a Marinha que foi os primeiros que foram para o terreno. E nunca largou aquilo. A ele lhe devo esse grande favor de ter feito o trabalho que fez, com honra e com glória, que os pedroenses têm que lhe agradecer o trabalho que ele fez. Muito obrigado. Sr. Deputado, para prosseguir, faz favor. Significa que o Sr. Vereador fez no terreno, no acompanhamento, tudo, foi tudo com ordens suas, certo? Sr. Presidente. Com certeza, ele foi para o terreno, com ordens munhas, nem foi preciso dar ordens. Ele foi um voluntário que foi logo para o terreno. Foi logo para o terreno. Começou na aldeia dele, na freguesia dele. Quando dei por isso, ele andava no terreno e continuou. Muito obrigado. Sr. Deputado. Não, eu sei que não vai responder sobre essa matéria, mas, e portanto não quero entrar na questão das habitações, porque senão teria que lhe perguntar, de facto, se as opções que ele possa ter tido relativamente a essa matéria também não guardam as suas, mas não vai responder, mas não quero deixar de o dizer. Mas quero perguntar mais uma coisa. A Lei 52 de 2019 aprova o regime de exercício de funções titulares de cargos políticos e altos cargos públicos. Identifica como titulares de cargos públicos os membros dos órgãos executivos do poder local. E diz também a Lei 78 de 2019 que, no seu artigo 2º, que as nomeações para gabinetes de apoio não podem ser nomeados para o exercício de funções os ascendentes e descendentes do titular do cargo. Qual foi a estranheza quando recebemos os serviços? Um e-mail reencaminhado pelo adjunto do seu gabinete, percebemos que o adjunto é, permita-me, o seu filho Telmo Alves. Não acha que há aqui alguma coisa e provavelmente poderia estar a liderar aquilo que é o GOR que há pouco falávamos? Há aqui alguma questão que não esteja correta ou estou enganado? Muito obrigado. Para responder, Sr. Presidente. Bom, ele era meu adjunto. E eu e a lei acho que o podia nomear. Quando eu nomeei meu adjunto, em 2014, salvo erro, 2015 era meu adjunto, 2014, 2015, eu já lá estava há um ano. Tive que me socorrer alguém da minha confiança para ir trabalhar comigo e com capacidade, porque a Câmara de Petrógão, e como todas ali em volta, tem poucos licenciados e eu não tinha ali pessoas da minha confiança e tive que trazer pessoas da minha confiança. Se o senhor não sabe, posso lhe dizer que acabei pouco depois já da tragédia e eu tinha ali, enfim, problemas que deram um resultado a detenção de funcionários da Tesouraria e da Câmara, chefe de divisão e etc. E é a razão de eu ter trazido uma pessoa de confiança para trabalhar comigo. O último dos últimos esclarecimentos, Sr. Muito. Deputado. Eu nem coloco a questão de competência, nem de confiança e nem de questão de ética. Apenas coloquei a questão da legislação que saiu em 2019 e, de facto, se estava ou não estava a ser cumprida face àquilo que está plasmado na lei. Só isto. Do resto, a competência mal seria se eu tivesse a colocar a causa a competência seja quem fosse. Parece-me que não é uma pergunta, E, portanto, mas... pergunto-lhe se eu tenho razão naquilo que estou a dizer ou não. Agora é, Sr. Presidente, para responder. O senhor tem a invocar uma lei de 19, mas ele já vem de trás. Tinha que o pôr na rua? Pergunto ao Sr. Deputado, já que está afirmado. Não sei, não sei responder. Muito obrigado, Sr. Presidente.